Ah, cada dia inventam uma letra nova. Daqui a pouco vai ser do A até o Z. Não sei pra que tanta letra, só LGBT já estava muito bom. Olá, eu sou o Van Rockeris e hoje vou falar sobre a sigla LGBTQIA+. Atualmente, as minorias ligadas à orientação sexual, identidade de gênero e anatomia sexual têm se autodenominado LGBTQIA+. Você sabe qual é o significado de cada uma das letras dessa sigla? As letras L, G, B e T já são mais conhecidas, porque fazem parte da sigla oficial há muito tempo. O L é de lésbicas, que são mulheres que se sentem atraídas afetivo-sexualmente por outras mulheres. O G é de gays, que são homens que se sentem atraídos afetivo-sexualmente por outros homens. O B é de bissexuais, que são pessoas que se sentem atraídas afetivo-sexualmente tanto por homens quanto por mulheres. As letras L, G e B dizem respeito à orientação sexual, que é por quem a pessoa se sente atraída afetivo-sexualmente. Já o T é um monte de identidades numa letra só. Ele significa transexuais, transgêneros e travestis. De maneira geral, a palavra trans faz referência a todas as pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído a elas durante a gestação. Eu digo durante a gestação, porque tem gente que diz que o gênero é atribuído a uma criança no nascimento. Mas, na verdade, o feto em gestação já recebe um gênero. Os chás de revelação estão aí para não me deixar mentir. Pois bem, quem se identifica com o gênero que lhe foi atribuído durante a gestação é uma pessoa cisgênero. As demais são pessoas trans. Aí você me pergunta, mas qual é a diferença entre transexual e transgênero? A diferença é a forma como a pessoa prefere ser chamada. Tem gente que prefere o termo transgênero porque para essas pessoas o que está em jogo não é o sexo biológico, mas sim a identidade de gênero. Mas tem gente que prefere o termo transexual, e tá tudo bem também. O segredo é respeitar a forma como a pessoa se identifica. E as travestis? São pessoas designadas como meninos durante a gestação, mas que se identificam a partir da feminilidade. Então qual é a diferença entre uma travesti e uma mulher trans? Mais uma vez, o que importa é a forma como a pessoa se auto-identifica. Agora, é muito importante saber que uma travesti não é um homem que se veste como mulher. Primeiro, que travesti é uma identidade feminina, então não se diz o travesti, mas sim a travesti. Travesti não é como a pessoa se veste, mas sim quem ela é. Uma travesti é travesti o tempo todo. Ela não deixa de ser travesti por colocar ou tirar determinada roupa. É a identidade dela. Algumas vezes, o termo travesti é ligado a uma não-binariedade, ou seja, a uma identidade que tem suas características próprias. Inclusive, podendo transitar entre o masculino e o feminino, dependendo da identificação e da expressão de gênero de cada travesti. Porque não há uma regra de como ser travesti, assim como não há uma regra de como ser gay, de como ser homem trans, etc. Cada um tem suas próprias vivências e singularidades. Mas a partir do momento em que uma travesti também se reconhece como mulher, então ela é uma mulher. Ela não é menos mulher pelo fato de ser travesti. Mas olha, também não precisa ficar definindo certinho as caixinhas não, sabe? Porque elas se embaralham mesmo. E os termos não são autoexcludentes. Uma pessoa pode se identificar com um termo e com outro também. Esse regime de identificação não é cartesiano. O sol é amarelo, o mar é azul. Aqui não. Aqui o sol pode ser amarelo e azul ao mesmo tempo. Já o mar pode não ser nem amarelo nem azul. Aqui tem vezes até em que o sol também é mar. Mas o que muita gente não sabe sobre a letra T é que nem todos os transgêneros são binários. Isso porque existem transbinários e transnão-binários. Ou seja, nem toda pessoa trans designada como menino durante a gestação se identifica como mulher. E nem toda pessoa trans designada como menina durante a gestação se identifica como homem. Os homens trans e as mulheres trans são transbinários. Mas os transgêneros não binários são aqueles que não se identificam nem como homem nem como mulher. Ou aqueles que se identificam como homem e como mulher ao mesmo tempo. Ou aqueles que se identificam em alguns momentos como homem e em outros momentos como mulher, como as pessoas de gênero fluido. Enfim, tem muitas maneiras de ser trans, mas o que todas essas pessoas têm em comum é que elas não se identificam com o gênero que foi designado a elas durante a gestação, ou não se identificam exclusivamente com ele. Agora vamos falar das outras letrinhas, começando com a letra Q. A letra Q significa queer. É uma palavra em inglês que quer dizer estranho. Era como muitos LGBTQIA+, eram e ainda são chamados nos Estados Unidos. A palavra queer foi ressignificada pela comunidade LGBTQIA+, para significar algo positivo,
Afinal, ser diferente é bom, é o que nos faz especiais. A partir dos estudos de gênero, a palavra queer também passou a fazer referência ao fato de que a nossa sexualidade é performativamente construída. Deixa eu dar uma pausa para explicar que eu estou me referindo à sexualidade em seu sentido mais amplo, incluindo características ligadas tanto à orientação sexual quanto à identidade e expressão de gênero. Se preferirem, entendam como se eu estivesse dizendo sexualidade e gênero. Isso quer dizer que as sexualidades são sempre um ato em construção. Então a letra Q carrega essas duas ideias, a de uma sexualidade diferente do padrão e de uma sexualidade que está sempre sendo construída. Assim, a letra se refere a pessoas cuja sexualidade é divergente ou não é fixa. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que se identificar como queer. A ausência de uma identificação pode ser justamente o que faz com que essa pessoa seja representada por essa letra. Só que um grupo muito conhecido que faz parte dessa letrinha são as drag queens. Afinal, elas têm uma expressão de gênero que é o tempo todo performativamente construída e que difere da expressão de gênero cotidiana de quem performa essa identidade. Mas voltando para aquela lógica das múltiplas identificações, qualquer pessoa que se identifica com outra letra da sigla LGBTQIA+, também pode se identificar como queer. Essa pessoa pode achar que a ideia de uma sexualidade que não é fixa, ou que é estranha, diferente, também diz sobre si. Essa ideia por trás da palavra queer não é algo muito ligado à nossa cultura. Ela tem mais a ver com a cultura dos Estados Unidos, especialmente porque essa palavra era usada por lá para tentar ofender as pessoas LGBTQIA+. Mas tem um motivo pelo qual a gente usa as mesmas letras em todos os lugares do mundo. Isso é para que o movimento seja internacional, para que ele seja reconhecido e conectado no mundo todo. Aí, como a gente sabe, os Estados Unidos têm uma influência cultural muito grande e acabam definindo como essa sigla vai se formando. Mas não faz mal. Apesar da ideia por trás da palavra queer não ser típica do nosso país, ela reflete mais uma maneira possível de a gente ver a si mesmo. O que também significa questioning, que quer dizer questionando. São todas as pessoas que ainda não têm certeza sobre quem são ou por quem se sentem atraídas. Nem todo mundo tem todas as respostas prontas sobre si. Agora a gente vai para o I, que quer dizer intersexuais. Os intersexuais são pessoas que nasceram com características corporais ligadas tanto à designação do gênero masculino quanto do gênero feminino ao mesmo tempo. Ou seja, são pessoas que quando nasceram não foi possível designar um único gênero a elas sem ambiguidades. Essas pessoas têm sofrido historicamente pela realização de cirurgias enquanto elas ainda são bebês na tentativa de adequar seus corpos a um único gênero. Hoje, há uma conscientização pelo direito de essas pessoas poderem decidir sobre seus próprios corpos, inclusive sobre a possibilidade de adequá-los à binariedade de gênero ou não. O A é de assexuais. São pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas ou que sentem apenas sob determinadas condições. Tem muita gente que pensa que assexual é só quem não sente nenhuma atração sexual por ninguém, mas não é bem assim. Existem pessoas que são assim. Mas existem também os demissexuais, por exemplo. São pessoas que só sentem atração sexual por outras depois que já estão envolvidas afetivamente com elas. Os assexuais costumam sofrer muito preconceito da família e dos amigos. Eles costumam demandar que o assexual tenha maior envolvimento sexual com outras pessoas, não respeitando suas características próprias. Essa situação costuma até levar a quadros depressivos. E o mais? O mais representa todas as identidades que não estão explicitamente incluídas na sigla. Ah, mas tem mais ainda? Tem. Quer um exemplo? Em alguns lugares já se usa a sigla LGBTQIAP+. Quem é esse P? São os pansexuais, pessoas que se sentem atraídas afetivo-sexualmente por outras, independentemente do gênero delas. Ah, mas qual a diferença entre pansexual e bissexual? A ideia de pansexualidade foge da binariedade da ideia de bissexualidade. Enquanto a bissexualidade diz de uma atração por homens e por mulheres, a pansexualidade diz de uma atração por pessoas de qualquer manifestação de gênero. Mais uma vez, é a pessoa quem vai saber se ela se identifica como pansexual ou como bissexual. Assim, o mais, de LGBTQIA+, pode representar o P, como pode representar diversas outras identidades que talvez um dia façam parte dessa sigla. Quando nós usávamos apenas LGBT, a maioria de nós nem sabia da existência das pessoas Q, I e A. Na verdade, a primeira tentativa para criar uma sigla que representasse a diversidade sexual nem incluía as pessoas trans.
Era a sigla GLS, Gays, Lésbicas e Simpatizantes. Ela dizia muito mais de espaços voltados para esse público, como bares e boates. Antigamente, a maioria de nós nem sabia a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, de modo que as pessoas trans também eram chamadas de gays. Depois disso, a sigla virou GLBT, e aí o G trocou de lugar com o L para dar mais visibilidade às lésbicas. Ultimamente, eu já ouvi gente dizendo que o correto não é usar a sigla LGBTQIA+, mas apenas LGBTI. Essas pessoas argumentam que o Q não é uma identidade tipicamente brasileira e que o A não traz demandas políticas. Quando elas falam do P, que pode vir por último, elas dizem que não há diferença entre a pansexualidade e a bissexualidade. Tem muitos problemas aí. O primeiro é que a gente deve chamar as pessoas da maneira como elas querem ser chamadas. Se as minorias ligadas à orientação sexual, identidade de gênero e anatomia sexual têm se chamado de LGBTQIA+, é assim que elas devem ser chamadas. Sobre o que não ser uma identidade tipicamente brasileira, já falamos da importância de haver a mesma sigla em todos os países para gerar uma coesão internacional do movimento. Mas isso não impede que essa letra diga sobre alguns de nós, como as drag queens, por exemplo, que estão super incluídas na nossa cultura. Pablo tá aí para não me deixar mentir. Quanto ao A não ter demandas políticas, já falamos como a pressão de amigos e familiares pode levar a quadros depressivos. Além do mais, a sigla não diz apenas sobre demandas políticas, ela diz sobre representação, sobre visibilidade, de saber que essas pessoas existem e conhecer quem elas são. Quanto à pansexualidade ser diferente ou não da bissexualidade, quem tem que dizer isso são as pessoas pan e bi. Essa é a vivência deles, são eles quem sabem. Se eles dizem que é diferente, é porque é. Ninguém de fora deve questionar. É isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse assunto. Ficaram com alguma dúvida? Deixem um comentário, que a gente interage por lá. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Se quiser, também ative o sininho de notificações. Um abraço e até a próxima!